Soltar o verbo para compartilhar conhecimento. Filipão, mais um episódio do Empreenda SC Cast, cara. Estamos pegando jeito de vez agora. Agora engrenou e vambora, né? Estamos aprendendo, né? É isso aí. Sempre aprendendo, é uma linha sem chegada. Essa mesa aqui já ouviu muita história, né, Felipe? Mas antes de falar quem está conosco hoje, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o patrocinador Master Art Pro Comunicação Visual, que providenciou esse estudo maravilhoso aqui para nós, e os nossos patrocinadores desse programa. Nesse programa a gente conta com o patrocínio da Solar Vale Energia, empresa especializada em energia solar, atende todo o sul do Brasil, nossos amigos Marcos e Thomas, né? Obrigado, Marcos. Felipe, obrigado a todos vocês aí, especializados em usina de energia solar. Também Nutriblu Gastronomia, sua cozinha industrial, já parceira do programa há bastante tempo. E PHNX Consultoria Imobiliária, seu imóvel de Blumenau, região litoral de Santa Catarina. A equipe da PHNX está à disposição para atendê-los. Show. E hoje, aqui no Empreender CCcast, a gente recebe um cara que realmente tem uma história incrível de superação. Né? Tem mais de 5 mil funcionários no sul do Brasil. O cara construiu a sua trajetória, tem uma história de superação incrível. E além disso tudo, Felipe, resolveu ir para a política, virou deputado federal. Olha só. Empossado em fevereiro agora, pelos próximos 4 anos. Jorge Guetem, obrigado, Jorge, por ter vindo conversar com a gente, topar contar a tua história aqui no Empreender CCcast. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente compartilhar aqui algumas histórias, né? E ouvir também de vocês as histórias de vocês. É um prazer muito grande, né, conversar com vocês e com as pessoas que vão nos ouvir. Obrigado. Legal, Jorge. Jorge, de garçom para 5 mil funcionários, cara. Olha só. Como é que começou essa tua trajetória, Jorge? Conta pra gente aí um pouquinho. Como é que começou lá no Alto Vale? Pois é, uma peleia. Primeiro que eu nasci lá em Mirim-Doce. Mirim-Doce é uma cidade grande. Aliás, Blumenau deve muito para Mirim-Doce. Eu sempre falo isso, porque aqui em Blumenau tem muito mirindocense. O prefeito Mário de Blumenau, ele é de Mirim-Doce. E eu costumo dizer que Blumenau só é o que é porque tem tanta gente de Mirim-Doce aqui. Quando eu encontro gente de Mirim-Doce, eu costumo dizer que, e em quase todo lugar eu encontro gente de Mirim-Doce, eu costumo dizer que não é que o mundo é pequeno, é que Mirim-Doce é muito grande. O pessoal, Muito grande. Pro pessoal se localizar, né? Rio do Sul fica na grande Mirim-Doce, né? Fica, Tem a grande Mirim-Doce tem 2.000 e poucos habitantes. 2.000 e poucos habitantes. Meu pai, 11 filhos, não tinha comida para tanta boca. Então, quando terminava o primário, o pai já começava a empurrar os filhos para fora. Pela boia já era o suficiente, pela boia. Eu saí de casa, então, com 13 anos de idade, 12 para 13 anos, vim para Rio do Sul, 50 quilômetros de distância, vim trabalhar de garçom. Porque garçom, para quem mora no interior, é o ideal, arrumar emprego de garçom. Porque daí tu já está com a boia garantida, tá entendendo? Já está com a boia garantida. E eu vim trabalhar ali em Rio do Sul, trabalhei dos 13 aos 18 anos. Depois eu comecei, então, a empreender com a ajuda de amigos, familiares, né? Fui comprando boteco aqui, fiado, as pessoas me ajudando, coisa e tal, porque eu sempre fui muito trabalhador, né? Então, e sempre tinha crédito, né? Crédito a gente tinha, né? Legal. Dinheiro no bolso, zero. Mas meu pai já dizia assim, meu pai, sério, meu pai dizia, amigo na praça, dinheiro no caixa. Amigo na praça, dinheiro no caixa. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que se você tivesse amigos, você não precisava de dinheiro. Os amigos te ajudam e te dão crédito para você, para suprir as necessidades, para empreender e assim por diante. E eu realmente sou fruto disso. Eu sou fruto de amigos e familiares que me ajudaram aí eu começar a empreender. E tive por muitos anos várias lanchonetes lá em Rio do Sul, fora de Rio do Sul também, né? Mas o negócio começou então como garçom e aí virou dono de lanchonete. Tive a oportunidade de comprar a lanchonete que eu trabalhava. E depois eu trabalhava em 2 lanchonetes lá em Rio do Sul que eram muito conhecidas, Rochinol e Minister. Então depois eu comprei a Rochinol, né? Mudei de endereço, coisa e tal, né? E depois eu comprei a lanchonete Minister, que era a lanchonete Bambambam, era o Senadinho. E até hoje eu tenho a lanchonete Minister, a lanchonete Rochinol é do meu irmão, e a lanchonete Minister eu tenho até hoje lá em Rio do Sul. Depois comprei o prédio também, reformei o prédio. Para mim tem uma simbologia muito grande. Imagina, a né? minha O início da história, tá né? ali, a minha história tá ali. Isso Legal. também deu a oportunidade de eu conhecer muita gente ali, né? Muita gente. Então, isso abriu muitas portas para mim. E depois eu fui para outras atividades, até que eu cheguei nessa atividade de terceirização de serviços, segurança, limpeza, eventos, estrutura para eventos, portaria, monitoramento, que é o ramo que a gente denomina de facility. Então, e aí eu
aí surgiu mais oportunidades, né? E hoje a gente está onde está, graças a aproveitar as oportunidades que surgem, sim, né? Mas também sempre, 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 né? Eu sempre digo que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então sempre eu costumo dizer que Deus é exagerado comigo, porque sempre coloca pessoas boas na minha vida. Então, e sempre as pessoas me ajudando, e eu fui aproveitando a oportunidade, sou muito grato. Estamos aí Eu ia fazer uma construindo. pergunta, João, mas ele respondeu. Como é que faz? Para todos os empresários é muito difícil, né, cara? Tu foi adquirindo negócios e, cara, como é que tu vai tendo as pessoas certas, né? Porque quando tu monta uma empresa, né? Tu fica, cara, como é que eu vou crescer até eu achar as pessoas certas? Mas Deus sempre colocou as pessoas certas no caminho, né? Respondeu a pergunta. Mas tem uma receita, Jorge, para tu identificar lideranças assim na tua organização, porque tu não consegue trabalhar sozinho, né? Certo. Quando tu começou a lanchonete, tu tinha a primeira, foi pra segunda, automaticamente tu pegou um funcionário lá, foi uma coisa natural? Como Qual é o que foi esse segredo, desenvolvimento, assim? Eu penso que são várias receitas, né? Várias receitas que te levam a isso. Uhum. Não tem uma específica, outros contam outras histórias, nessa Claro. mesma cadeira, com certeza, outros contaram outras histórias. Mas para mim, sempre o que ajudou muito, para mim, primeiro, eu vim de Mirim Doce, né, para Rio do Sul, então, para Rio do Sul trabalhar. Eu sabia que eu não podia voltar. Eu já tinha tentado. Logo que eu vim, um dia eu fugi da lanchonete e eu fui para a rodoviária pegar o ônibus para ir embora. Olha Para ir só. embora, né? Porque eu queria ir, eu gostava de conviver com a mãe, coisa e tal, e eu sentia falta, 13 anos. Imagina um menino de 13 anos morando numa pensão, né? Claro. E ali em Rio do Sul, longe de tudo, né? Então eu queria ir embora. E aí, no ônibus, falaram pro meu irmão, o meu irmão me catou e eu voltei a trabalhar. E quando eu ia para casa passear, aí cada 15 dias eu Aham. ia de ônibus, e aos domingos que eu tinha que voltar a trabalhar, eu começava a chorar aos domingos de manhã. Olha só. Chorar aos domingos à tarde, aliás, porque eu sabia que eu tinha que ir para Rio do Sul. E a minha mãe até que se comovia. O meu pai não se comovia, cara. Meu pai não se comovia. Durão. E eu saía de casa e ia embora, né? Não tinha esse hábito de beijar o pai, coisa e tal, né? Então só pedia a benção pro pai, a benção para a mãe, dava um abraço e eu vinha até Agronômica, perto de Rio do Sul, chorando praticamente, porque eu queria ficar em casa. Mas o pai sabia que ali não tinha condições, eu não ia desenvolver e eu ia passar necessidade, não dava de ficar todos os filhos. Isso na época eu não entendia, hoje eu entendo e não criou trauma nenhum para mim, não foi bullying, nada para mim, só apenas umas dificuldades de eu compreender isso, talvez, e ele não tinha, talvez, conhecimento para fazer de outra forma. Da forma Claro. que ele fez, Mas ele para fez vários filhos, deu certo pensando no futuro isso, nosso. pensando no futuro. No futuro nosso. Então, eu vim para Rio do Sul e eu sabia que eu não podia voltar. É aquela história, né, de atravessar o rio e destruir a ponte Isso, não e tem tu mais tem que volta. vencer ou vencer. É. Né? Então, como eu não sabia que não podia voltar, Te jogou da montanha pra tu... pra ter asa. perfeito, perfeito. Aí eu fui buscar, sei lá por que também, eu não lembro de alguém ter falado para mim, mas eu ignorava muita coisa naquela época. Hoje ainda eu ignoro muita coisa. Imagina naquela época, né? Sim. Nós estamos falando isso há 45 anos atrás, Eu ia gente, né? perguntar. Não tinha internet, não tinha televisão, era recente, tudo isso, as informações eram poucas, né? E eu tive uma coisa que eu acho que foi uma diferença para mim. Eu aprendi o gosto da leitura. Olha só. Eu, com 15 anos, mais ou menos, gente, eu assinava o jornal Correio do Povo. Eu assinava a revista Manchete, eu era garçom e eu trabalhava bastante. Então eu aprendi o gosto de ler. Então eu lia muito. Por que que eu lia, João, Felipe? É porque eu ouvia as pessoas conversar na lanchonete e eu queria participar algumas vezes da conversa, eu não entendia o que eles conversavam. E eu pensei, bom, se eu ler, talvez eu possa conversar com eles, possa dialogar. Pra ter assunto com Para com ter o cliente. assunto com eles assim, É. para não ficar igual um tanso ali, só ouvindo, só ouvindo, porque o que eu escutava eu não entendia. Uhum. Então, portanto, eu passaria a entender, compreender, né? E isso foi determinante para mim, porque eu peguei o gosto de leitura e até hoje eu leio muito. Eu assino vários jornais, eu estou sempre me informando, me atualizando. E olha que
e com o tempo eu fui descobrindo que quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço, quanto mais eu assisto, eu percebo que mais eu ignoro, menos eu sei. Menos assim. E aí, cada vez eu leio mais, cada vez eu tento assistir mais, escutar mais, para aprender, para diminuir a minha ignorância. Isso foi determinante, então, para mim acompanhar as coisas, ver as tendências, estar Se conectar, atualizado. né? Estar Com o mundo. atualizado. Então, quer dizer, eu sempre fui muito inovador nas minhas atividades. Inovador, quer na lanchonete, quer em outras atividades. Eu via as tendências. O Rancharan, depois eu tive a oportunidade de assistir palestras do Rancharan, do Siquei Parralad, e eles pregavam muito isso, que o empreendedor ele tem que estar vendo além da curva, ele tem que estar antenado, ele tem que saber as tendências do mercado. E isso eu tinha descoberto já, sem saber que a expressão correta era essa, através das leituras. Eu estava muito antenado. Eu viajava, por exemplo, de ônibus para Timbó, para Blumenau, que fosse. Eu ia numa lanchonete e ficava de olho no cardápio, ficava de olho no que elas faziam, para mim levar essas inovações. Aqui em Blumenau, eu lembro que tinha o bar do que criou ali o vovô Chopin. Do Luiz Sé, não? Do do Horácio Brown. O do Horácio Brown. Bistrô 69. O Bistrô Blumenau. Eu lembro que eu abri Bistrô um bar. 69 no shopping. Antes também. Eu lembro que eu abri um bar lá em Blumenau, Via Ferro. Era um bar bem atual. Hoje ainda seria atual, era baladinha, coisa e tal. Eu copiei muito do Horácio Brown aqui, né? Porque eu vinha aqui, olhava o que ele fazia, coisa e tal, e tentava implantar lá. Então, tu estar antenado às tendências faz com que você ocupe espaço no mercado. É a Isso tal me da ajudou. modelagem, né? Modelar alguém que tu acha legal, buscar trazer inspiração essas e tal. inspirações, né? E aí, então, isso me ajudou a iniciar atividades. E agora eu vou responder que você Sim, perguntou das pessoas. o feeling das pessoas, né? Eu sempre estive muito próximo da atividade. Eu não sou tanto administrativo, eu sou mais chão de fábrica, eu sou Operacional. mais operacional, né? Mais operacional. E quando você está próximo dos colaboradores, aí você consegue descobrir talentos. E qual é a aptidão mais das pessoas, onde eles se dão melhor. Então isso me ajudou. Ajudou também eu descobrir talentos em outras atividades e trazer para a minha empresa, né? Trazer para mim, né? Sim. Então, e a gente sempre procurou desenvolver muito também os talentos. Então, eu contratava as pessoas e ia procurava desenvolver elas, né, nas aptidões que tu tinha necessidade. Então, também a gente desenvolve muito os colaboradores, né? Identifica quem se desenvolve mais no time e vai capacitando aquela Vai pessoa. capacitando para aquela atividade. Eu capacito muito os funcionários, dou muita oportunidade para eles também. E eu mesmo procuro capacitar, treinar e transferir experiência. E eles também, ao ensinar, a gente está aprendendo também. Sim. E eles também trazem muitas experiências para a gente, né? E a gente vai compartilhando essas experiências entre um e outro, mas principalmente a gente tem que cuidar quando empreende, a gente tem que cuidar em reter o talento. E reter o talento não é só com o salário que tu retém o talento, é com o tratamento que você dá para ele, é com o tratamento genuíno. Porque o funcionário sabe quando você está tratando ele por interesse ou tratando ele porque tu gosta dele. Que a amizade, Né? construir uma Não só o relação. funcionário, o povo também sabe, até cachorro sabe. O cachorro sabe quando o dono gosta dele, quando a pessoa gosta dele. Cachorro e povo, você não engana. Eles sabem quando você está tendo um tratamento, quando você tem empatia por ele. Então, isso é importante, você ter Demonstrar empatia. ter um tratamento genuíno com as pessoas. Aí faz com que você retenha talentos. Jorge, Concordo plenamente. tu falou a palavra oportunidade, né? Na primeira aquisição da lanchonete, a gente sempre fala que o empreendedor ele começa a empreender ou por oportunidade ou por necessidade. Ou ele enxerga uma oportunidade de, opa, tem uma condição de ganhar um pouquinho mais aqui, ou, meu Deus, eu não tenho, tô aqui, tô ferrado, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? A compra da primeira lanchonete, qual desses dois caminhos, oportunidade ou necessidade? Tu enxergou uma oportunidade ou caiu no teu colo, opa, preciso fazer, senão vou perder meu emprego? Não, eu enxerguei, eu trabalhava nas Casas Três Coelhos, lá numa loja de departamento. Eu era vendedor, cortineiro, lá nas Casas Três Coelhos, né? E lá em Rio do Sul. E aí surgiu, tinham
a lanchonete Rouxinol já tinha fechado e tinha um boteco lá em Rio do Sul, que era chão batido, tinha fechado, sabe por quê? Era o Bar Viajante, porque virou uma zona. Posso falar? Pode, Pode, claro. Com certeza que ninguém sabe o que que é Não, zona. é. Quem está nos assistindo não sabe o que que é Zona é zona. empreender Tem zona também. norte, zona sul, né? Então, É empreendedorismo. e aí, a polícia fechou, porque virou uma zona no centro da cidade, em frente ao Bradesco. Aí eu atendia uma senhora, lá nas Casas Três Coelhos, e ela gostava que eu atendia ela, da forma que eu atendia, e um dia ela disse assim para mim, você não quer pegar lá o Bar Viajante? Eu disse, eu quero, mas eu não tenho condições. Pelado, não tenho. Sim. Naquela época não era tão fácil assim ir no mas, banco, né? Mas Jorge? eu vou falar com o proprietário, ver se ele não dá para ti tocar. E aí, então, saudoso seu Werner Eckmann, Deus coloca essas pessoas na vida da gente. Saudoso seu Werner Eckmann, ele deu o Bar Viajante para mim tocar. Pro senhor Era tocar. chão batido, era um boteco, estava fechado pela polícia. Tinha só um balcão e nada mais, e uma pasteleirazinha. E aí eu comecei, fui indo, fui reformando. Hoje está lá a lanchonete Rouxinol, lá em Rio do Sul, restaurante lanchonete Que é nesse Rouxinol. local. É nesse local, então já é 1980 e pouco. Desde 1980 e poucos. Não diferente foi com a lanchonete Ministra. Também estava à venda, eu não tinha condições. O seu Werner Eckmann comprou a lanchonete que estava lá, do inquilino dele que queria vender, e vendeu para mim em prazo aí de 60, 80 meses. E eu fui trabalhar e paguei ele. Eu sei que no meio do caminho, claro, porque não é só flores. Quem dizer que empreendeu, só teve flores, que nada. Por exemplo, na lanchonete Minister, eu estava devendo, né? E daí eu me apertei, e o seu Werner Eckmann me socorreu, refinanciou para mim, e hoje está a história lá, então, mas olha só como os amigos, né, têm uma importância danada. Amigos, tem A um irmão confiança meu, também, né? Com o tempo. tem um irmão Confiança gera meu, muito negócio, né? tem um irmão meu que já me ajudou muito também, já me levantou muito. O Milton, meu irmão, sempre me ajudou muito financeiramente, em conselhos também, né? Então tem isso, não é só rosas, não. Tem muitos espinhos. Agora tem uma coisa que é um diferencial para mim também, nos meus empreendimentos, é que eu sempre fui de trabalhar muito. Sabe, Felipe? Eu sempre fui de trabalhar muito. E as pessoas gostam de gente trabalhadora, sabe? E eu me identifico com as pessoas. Quando a pessoa é esforçada, trabalhadora, todo mundo quer dar oportunidade. E eu acho que eu tive muitas oportunidades de muitas pessoas, é porque eles viram, não, o Jorge é trabalhador. O Jorge é trabalhador, não pode. E isso ajuda bastante, sabe? Para as pessoas darem oportunidade para você. Né? Eu mesmo costumo dar oportunidade para algumas pessoas que eu vejo que eles trabalham em outro lugar, que eu vejo assim que eles são esforçados, são trabalhadores. Como eu estou próximo dos meus colaboradores, eu chamo a atenção dos meus gerentes, meus diretores. Eu digo, pô, aquele cara lá, olha, o Flávio é trabalhador. Fica de olho no Flávio. Eu acho que o Flávio merece uma oportunidade, sabe? As pessoas gostam de gente trabalhadora, sabe? E você só percebe isso quando você está com esse olhar empático, interessado genuinamente pela pessoa, em ajudar a pessoa. Eu acho que esse que é legal, é ajudar, né, cara? Olha que diferença, não tá pensando no negócio, né? Tá pensando, pô, essa pessoa, ela merece uma oportunidade. E aí, automaticamente, o teu negócio cresce, né? Aproveitando o mar de rosas, João, que ele falou, que empreender, né? Quando tu cria um negócio, né? A pergunta é, João, quando ele cria um negócio, ele tem qualidade de vida? Jorge, tem qualidade de vida quando tu cria Quando um tu negócio? começa a empreender, tu empreende por qualidade de vida ou a tua qualidade de vida ela cai? Não, eu não abriria mão da qualidade de vida, até porque o meu grande projeto de vida é viver até os 120 anos. E eu faço por merecer de viver até os 120 anos. Eu estou com 60 anos, esse ano eu faço 61. Eu não abro mão da qualidade de vida, eu não abro mão de ter uma vida saudável, ter as minhas atividades, praticar minha vida espiritual, tudo. E dá de conciliar, sim. Talvez em alguns momentos não, mas dá de conciliar. E é super importante conciliar, sim, manter a qualidade de vida, manter a qualidade de vida. E até para um negócio,
ser sustentável, é importante que esse negócio, essa atividade, seja bom para todo o stakeholder, para todos os envolvidos. Tudo. Tem que ser bom para o dono, tem que ser bom para a família do dono, tem que ser bom para os colaboradores, para a família dos colaboradores, tem que ser bom para o meio ambiente, tem que ser bom para os fornecedores, tem que ser bom para a sociedade onde você está inserido, tem que ser bom para todos os envolvidos, todas as partes envolvidas. Então, quando eu falo que tem que ser bom para a família do dono, quando eu falo que tem que ser bom para a família dos funcionários, automaticamente eu estou dizendo que tem que ter qualidade de vida. Como é que você vai ter qualidade de vida se o negócio não é bom para a tua família? Você não tem qualidade de vida. Então tem que estar associado, Tem tá que junto. buscar esse Tá equilíbrio. junto, tem que buscar o Tem que buscar equilíbrio, esse equilíbrio. sem dúvida. Show. Sem dúvida. Jorge, a gente deu uma pincelada lá no começo da tua história, né? E hoje as empresas Minister, eu imagino que o nome vem da lanchonete, claro, Uhum. já tem aí mais de 5 mil funcionários no sul do Brasil. É uma empresa de serviços, né? Uhum. Que presta serviço de limpeza, zeladoria, segurança e tal. Como é que foi o pulo, assim? Teve algum outro negócio no meio entre as lanchonetes e a Minister? Da onde que surgiu essa oportunidade? Como é que tu enxergou a necessidade desse mercado aí? Meu Deus, eu já tive N negócios. Eu imagino. Que o cara era garçom, vendedor de loja, daqui a pouco já tinha uma lanchonete. Na verdade, o meu primeiro negócio, que lá em casa eles falam, meu primeiro negócio, quando eu era garçom. Eu tinha uma veia empreendedora. Quando eu era garçom, nesse período dos 13 aos 18, a lanchonete Roxinol era embaixo da Rádio Mirador, onde é o Foto Março, lá em Rio do Sul, e eu resolvi fazer uma discoteca. Eu tinha um aparelho... peguei emprestado um aparelho de som ST1000 da Fran e eu fiz uma discoteca. Coisa nova. Foi o primeiro negócio que teve muito espinho, porque não deu ninguém. Se eu tivesse investido muito, eu tinha quebrado já ali. Eu fiz uma discoteca lá em Pinhalzinho, lá no interior de Menidoso, tu imagina. Mas não deu nada. Foi o meu primeiro empreendimento, né? Mas depois, além das atividades de alimentação, eu tive atividade de jogos eletrônicos. Vídeo bingo, que era legalizado, sim. bingo, vídeo bingo. Foi por estar antenado na tendência. Eu lembro que um dia eu estava num congresso em São Paulo de lanchonete, que eu fui de ônibus. E eu vi atrás de um ônibus, assim, inauguração do bingo Pamplona. Isso a gente tá falando da década de 90. Década de 90. Uhum. Eu fui a pé nesse bingo Pamplona. Eu fui a pé, era longe pra caramba. Eu sei que eu estava hospedado, não sei onde, São Paulo, num hotel com certeza muito fuleira, né? Eu fui de ônibus e fui lá no bingo. Eu fiquei encantado com aquele bingo. Fiquei encantado. Eu digo, meu Deus, isso aqui, cara. Mas nem imaginava, né? Eu vim para Rio do Sul, falei com meu irmão, coisa e tal. Peguei o professor Paulo, que até o professor Paulo foi treinador de basquete aqui em Blumenau, basquete feminino. Foi o professor Paulo, e ele era de São Paulo, e falei com ele, mandei ele para Santos investigar como é que era o negócio de bingo, coisa e tal. Ele veio, ele me banho de água fria, porque custava na época um bingo, custava R$500.000, R$1 milhão de real. Meu, eu não tinha... Uma máquina ou uma estrutura? Não, bingo, Sim, como sim. tinha aqui em Blumenau. Sim, Golden sabe? Bingo. Tinha Exato, várias. mas não, é que naquela época não tinha nada ainda aqui. Foi o primeiro bingo do Brasil, foi lá em São Paulo. Foi esse que não o senhor tinha em Santa Catarina, né? E eu vi aquilo, eu fiquei encantado. E aí, claro que eu não pude realizar essa atividade, mas eu estava antenado, eu estava no rumo certo. Depois de uns tempos, veio essa atividade para Santa Catarina. E eu já estava meio ligado nessa atividade. Daí, então, eu entrei com parceiros, coisa e tal, porque era um negócio bom. Eu entrei com parceiros e entrei nessa atividade. Tive muito tempo nessa atividade de jogos. Aí, ficou ilegal, eu resolvi sair. Trabalhei uns tempos, era legal, ilegal. Daí, eu saí da atividade em 2006, mais ou menos. Tinha uma época que era bem comum, toda lanchonete tinha. Sim, eu atuei no Hoje é ramo. aquelas maquininhas de ursinho, né? É. Tu vai ter uma maquininha de ursinho daquela. Sim. Mas virou atividade clandestina. Certo. Atividade clandestina. Aí eu até
até trabalhei uns tempos meio clandestino, depois parei, porque eu não queria isso para minha vida, eu queria um CNPJ, eu queria poder me apresentar, cartão de visita, tal. coisa e tal, é um negócio, né? Então eu me afastei daí das atividades de jogos e depois, e sempre eu tinha investido já com o irmão, para um irmão meu tocar, eu tinha investido nessa atividade de terceirização de serviço, que eu via também uma oportunidade muito grande, só que eu não estava à frente. Daí eu tinha essa atividade parada, que o meu irmão desistiu de tocar, quando De terceirização já. de Aí. terceirização. Aí eu resolvi, pô, eu vou tocar, não tenho o que fazer, eu só tenho a lanchonete ali, eu vou tocar essa atividade. Eu estava meio malzinho das pernas. Quando eu falo meio malzinho, eu estava muito malzinho das pernas, Entendi. entenda que eu estava muito malzinho das pernas. Deu uma quebrada. Daí dei uma quebradora, Faz uma parte. quebradora. Tu quebrar não é o problema é tu quebrar e ainda ter dívida. É. E tu ser honesto. Não tem crédito, né? Porque tu ter dívida e ser honesto, aí é ruim. Tá entendendo? Porque se tu é desonesto, tu não se importa, né? Mas eu sempre fui muito honesto, de honrar meus compromissos. E daí, então, eu fui tocar essa atividade. E aí, então, eu vi que tinha mais oportunidade para a região de Indaial para baixo. Aí eu vim para a região de Itajaí, Navegantes, Com a e terceirização. com a de serviço. terceirização, com a empresa Minister, que já tinha, o CNPJ já tinha tudo, a atividade já tinha. E vim, e aí é que é detalhe, você tem que ter sorte na vida. Tem que ter sorte. Eu vim para Itajaí porque não basta só, você tem competência, você tem recursos, coisa e tal. Não, tu depende do fator sorte também. Você tem coragem, né? Tem que ter o fator sorte. E eu É vim... legal reconhecer, desculpa te cortar, mas esse gancho é importante, porque a gente ouve falar muito de competência, a gente ouve falar muito de constância, disciplina e tal, e o fator sorte é uma realidade. Reconhecer isso é até um ato de humildade, né? Não é só porque eu fiz, não, é porque de fato houve um componente alheio à minha atividade que me deu a condição de chegar lá. Isso é legal, Jorge, bacana. Eu não reflexão. diria só humildade, não. Eu diria também uma questão de honestidade intelectual. Justo. Você tem que ser honesto com as pessoas, né? Ninguém chega, é bobagem. O cara chegou sozinho, que nada. Para ele chegar lá, ele dependeu de muita gente, ainda dependeu do fator sorte. Justo. Eu vim para Legal, Itajaí, para a região. Olha o que aconteceu. Tinha duas grandes empresas, porque Santa Catarina é um celeiro de grandes empresas. Tinha duas grandes empresas lá em Itajaí. Tinha a Delta Lux e a Cristal, Que era do mesmo segmento. do mesmo segmento, já fortes. O que aconteceu? As duas empresas quebraram. E eu aproveitei muitos dos contratos que elas tinham e também dos talentos que elas tinham que vieram para mim, porque eu não tinha experiência para tocar. Até hoje eu tenho vários funcionários, gerentes e colaboradores que vieram lá dessa empresa. Fator sorte para todos, né? Muita Olha só. sorte. É. E para todos, né? E aí eu peguei bons contratos. Bons contratos emergencial, coisa e tal, e depois eu continuei tocando. E aí, então, eu dei em pouco tempo, eu dei um salto que muitas empresas talvez demoram muitos anos para dar esse salto, tá entendendo? Então eu tive o fator sorte ali. Se essas empresas não quebram, e não gosto, Deus o livre, né? Não teve Sim, claro. culpa nenhuma minha. Eu queria que os caras eram meus amigos até, eu queria que eles estivessem bem, né? Mas eles quebraram e eu estava ali preparado, capacitado para aproveitar a oportunidade. Isso é importante, você estar, porque sorte é isso. Surge a oportunidade, você tem que estar preparado. O cavalo passa. Exatamente, tu agarrar. Então, e eu agarrei aquela oportunidade e depois facilitou, então, para a gente continuar construindo ela, continuar desenvolvendo, e hoje estamos onde estamos, mas lá atrás eu tive esse fator. Senão, dificilmente nós estaríamos, por mais talentos que eu tinha, por mais competência que de repente esses talentos tinham ou têm, Sim. né, mesmo eu, né, que ignoro muita coisa, mas foi a quebra dessas duas empresas que deu um crescimento, em pouco tempo, um crescimento muito grande para nós. Legal. O Jorge, voltando um pouquinho ali, tu tinha falado sobre vender uma ideia, a ideia era boa, vendeu para os teus parceiros ali, sobre a questão do jogo ali e tal, né? Eu vejo que tem um lado muito vendedor, assim, né? Comercial, né? O Jorge, né? E, Jorge, queria te perguntar, no teu ponto de vista, qual que é o pilar mais importante de uma empresa? Eu acho que são vários pilares, né?
Mas nós estávamos falando nessa questão da honestidade, né? Eu não saberia, talvez, identificar qual é o pilar mais importante. Mas eu cuido muito e eu gosto muito da área de vendas, né? Eu cuido muito sempre, eu não coloco em negócio nenhum, o fator dinheiro na frente. Eu não coloco. Eu coloco sempre na frente o fator relacionamento. E depois o dinheiro é uma consequência. É uma consequência do negócio. O fator mais importante não é o dinheiro. Eu vou contar para vocês. Surgiu aqui em Blumenau. Em Blumenau eu trabalhava com eventos, mas não eventos tão grande, tão grande. Aí eu participei da licitação da Oktober, eu acho que foi em 2010, 2011, recém. A minha atividade estava começando na área de eventos. E aí a empresa que ganhou, ela foi, digamos, foi rescindido o contrato. Em plena festa, primeiro final de semana, foi rescindido o contrato da empresa. Tiveram um problema. Eu era o terceiro colocado. A segunda empresa que estava nos lances foi chamada para ela assumir O contrato. o serviço, o contrato. Ela, como era uma empresa organizada, competente, ela não quis porque ela sabia que era impossível. Né? Eu, terceiro colocado, não tinha nada para perder, querendo agarrar todas as oportunidades. Porque sempre você tem medo, né, de algumas vezes das coisas, de empreender. Mas você você não pode deixar o medo vencer a coragem. Então, o que eu fiz? Eu digo, vamos encarar, vamos. Vamos encarar. Vamos. O cara disse, não, seu Jorge, não dá, nós não temos condições. Não, temos sim, nós temos bastante experiência. Eu vou lá catar o copo. Nós temos bastante experiência. E aí eu comecei a contar as experiências. Eram uns bailes que a gente tinha feito, era a discoteca lá em Miridor, Que não tinha ninguém. outras atividades. Então, pegamos o Oktober. Mas antes de pegar, eu conversei com eles, com a administração na época, e disse, olha, realmente é muito difícil nós tocarmos. Tanto é que a segunda empresa aí, conscientemente, ela não pegou, porque ela sabe o pepino, mas não vai faltar esforço e vontade nossa para dar certo. Ok? Vocês ajudam, topam, eu topo. Bora. Eu peguei e tocamos a Oktober. É claro que não foi longe do que é hoje, né? Mas no segundo ano aí a gente já foi se estruturando, a gente aprendeu muito e já nós melhoramos muito a entrega e assim por diante. Então, quer dizer, eu não considerei nada e vários anos assim a atividade ela não deu retorno financeiro para nós, mas ela deu uma visibilidade, uma oportunidade de a gente trabalhar Brasil afora. Eu já trabalhei no Rock in Rio, eu já trabalhei na virada cultural, eu já trabalhei nas Olimpíadas, eu dei consultoria para uma empresa que fez as Olimpíadas, a limpeza nas Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, né, em 2016, eu acho que foi, ou 14, 2016. Eu fui lá dar uma consultoria, coisa e tal. Então, tudo isso deu oportunidade por causa da visibilidade. Nós, há uns anos atrás, fechamos uma grande parceria com a Intelbras. Trouxemos a Intelbras para Oktober e fizemos uma parceria que ela leva nós para vários lugares no Brasil para fazer eventos. Então, tudo isso lá atrás começou e foi uma peleia e financeiramente vários anos não nos deu lucro. Vários anos não nos deu lucro. Se eu colocasse, primeiro fosse pôr no papel, se eu colocasse primeiro o lucro, primeiro que eu não teria pego, né? Não teria pego porque não era rentável, mas eu fui ver lá na frente o que isso poderia me trazer. Que massa, eu cara. inaugurei num ano, na Oktober, eu trouxe, ainda hoje, para ter uma ideia, nós temos uma unidade móvel de monitoramento, é a única do Brasil, a Minister é a única empresa que tem essa unidade móvel de monitoramento, que hoje é uma coisa mais ampliada, que é já física ali dentro. Mas isso antes era uma unidade móvel que eu tenho, é uma van. Na época... Aquelas coisas de filme, assim, uma van cheia de tela a e tal. Globo tem, as redes, o Empreenda SC Cast tem, uma unidade móvel de monitoramento, são as grandes empresas de comunicação que tem, né? Então, eu tenho essa van, mas quando eu fui comprar essa van,
eu estava num congresso em São Paulo e estava apresentando essa unidade móvel e eu vim para Santa Catarina, para a empresa, e eu disse que eu queria comprar. Era 700 mil reais isso, na época, Caramba. em 2013, 700 mil reais. Eu disse, 2013. Eu disse para o meu financeiro, para nós comprar, nós não... peladinho, sempre apertado, fazendo dívida, coisa e tal. E ele tá louco, isso aí não dá, não serve para nós, não sei o que. Nós temos outras prioridades, nós temos primeiro pagar o que nós já estamos devendo. Eu disse, vamos comprar que isso aí vai dar bastante resultado para nós. Nato empreendedor, né? Entende? Eu comprei a unidade móvel de monitoramento, nos colocou num outro patamar a nível de eventos, num outro patamar. Até hoje, se há 10 anos atrás nós já estava num outro patamar, aliás, se hoje ainda, por causa dessa unidade móvel, a gente está num outro patamar, imagina 10 anos atrás. Claro. Ela ainda é atualizada. Mas eu não sou um cara, eu sou um cara muito inconformado. Todo ano a gente está inovando. Eu sempre acho que o que a gente fez ontem, hoje já não serve mais. Estou sempre inovando. Estou sempre inovando nas nossas atividades, sabe? Nas nossas atividades. A exemplo dessa unidade móvel. Então a gente está sempre procurando se atualizar e trazer novidades. Mas tudo isso por quê? Porque eu não acredito em êxito quando você coloca o dinheiro na frente. Tem que ter o relacionamento. Respondendo a tua pergunta, talvez eu colocaria isso como pilar, o relacionamento. Pilar, o relacionamento. Eu queria fazer um link, Jorge, porque lá atrás tu falou assim, que o funcionário, ele tem que entregar, que um bom funcionário sempre entrega mais do que se espera dele, né? E assim ele vai sendo reconhecido e melhorando, né? Em algum momento da entrevista lá no começo tu falou. E agora tu coloca a mesma coisa, uma boa empresa, né? Como isso é um pilar dentro de central da tua vida, que é uma grande lição para todos os empreendedores. A gente falava sobre network nas entrevistas que a gente fez, falando assim, cara, tu vai um relacionamento, construir networking com alguém, tu não vai lá já fazer negócio na primeira vez, tu não vai... Não, tu entrega, tu faz acontecer, tu se envolve, se relaciona para ir buscar um crescimento conjunto, né? E aí existe o reconhecimento. Então, pô, a gente percebe que é uma coisa sólida na trajetória, né? Não é só uma falácia, de fato, tu tens essa preocupação desde lá da pegada, né? Desde quando tu era garçom. Sem dúvida. Mas sabe que é uma sacanagem muito grande no relacionamento cliente e fornecedor. Tem uma sacanagem, uma desonestidade muito grande aí do fornecedor, que ele costuma dizer que está dando benefício para o cliente. E benefício tem que ser algo além do que o cliente comprou. Você vai numa loja e tu compra um par de sapato, ok? E o cliente diz que vai te dar um benefício. Tu chega em casa e tu abre o calçado e tem um par de meia ali dentro. Você de fato teve um benefício. Você ganhou um... Tá entendendo? Agora há muita enganação nessa entrega. O fornecedor diz que está te dando um benefício e não está te dando aquele benefício, ele já incluiu no preço. Tá entendendo? Aí ele não está te dando benefício nenhum, né? Então, quando você constrói relacionamento, com o cliente, é quando você, de fato, você dá além do que você surpreende ele positivamente, você dá além do que ele comprou, além do que ele contratou. Diminui a tua margem e faz um... Você não pode querer incluir no preço, daí você majorou ali no preço e daí diz que está dando aqui. Você tira com uma mão e dá com a outra. Isso não, né? Então, isso não é honestidade com o cliente. Hoje, mais do que nunca, você tem que ser muito honesto no relacionamento, na negociação. O meu comercial, ele tem um limite lá de preço. Depois daquilo ali, se tiver que dar um desconto, ele tem que pedir autorização para mim, ou digamos para quem está no meu lugar, né? E eu sempre pergunto para o meu comercial, nós vamos conseguir entregar, nós vamos conseguir construir relacionamentos se nós fizermos um preço abaixo? Porque não adianta, eu estou dizendo que eu vou entregar lá, né? Eu vou entregar, vai ter a Me Segue, vai ter 10 funcionários lá, coisa e tal, né? Assim por diante. E depois eu dou um desconto e tiro a Me Segue, ou tiro um funcionário. Aí não tem desconto. É uma desonestidade, tá entendendo? Então, aí eu não estou construindo relacionamento. Então, você tem que cuidar para entregar relacionamento. Eu já tive casos, tenho e-mails lá, né? Eu fiz um orçamento uma vez para um cliente. A gente faz muita venda final de ano.
Muita venda final de ano, aquelas vendas que a empresa quer fazer uma limpeza, coisa e tal, porque vai ter férias coletiva. Eu queria concretizar o serviço. Tu bota a limpeza lá na ponta, tu bota a segurança. Depois, se tu puder complementar, dizendo qual é o serviço concreto, assim, para as pessoas. Que a ministra é conhecida, mas para a gente botar no imaginário. Eu até me referi mais num evento. Digamos, vai ter 100 funcionários lá no evento. Num evento. É bem prático isso, né? Num evento. E aí, o cliente pede um desconto. Ok, eu dou desconto. Eu dei desconto para ter 100 funcionários lá 8 horas por dia. E depois eu pego, como eu dei desconto, eu não coloco 100 funcionários. Eu coloco só 95. 95. Tá entendendo? 98. Isso é desonestidade. Sim. Então você não constrói relacionamento. Sim. Não constrói relacionamento. Eu tive uma ocasião que eu vendi. Eu fiz uma venda final do ano, que a gente faz muita venda. Nós fizemos uma venda final do ano para limpar um galpão de um estaleiro. Então tem as férias coletivas, aproveite para fazer essas limpezas, né? Então, e nós vendemos lá. O nosso comercial orçou que nós íamos gastar 4 a 5 dias com uma equipe de 8 pessoas trabalhando lá para limpar o galpão. Nós fomos limpar o galpão, nós fizemos a entrega e foi 3 dias de serviço. Nós pegamos e conversamos com o cliente e demos o desconto referente àquele dia a mais que a gente cobrou. Olha só. Tá entendendo? Fechou 4 dias. Nós temos documentado isso, porque o cliente se surpreendeu. Porque nós fomos honestos com ele e de não cobrar por algo, porque era um serviço diferenciado, a gente não tinha muita experiência, então a gente exagerou um pouco para não ter prejuízo, digamos que fosse 4 dias. Mas como o lucro foi além do que nós queríamos aferir, a gente devolveu para o cliente, porque o cliente comprou, muitas vendas é feita baseado na ignorância do cliente. O cliente não sabia quanto tempo a gente ia gastar, então o cliente confiou em nós. Bacana. Então a gente tem que ser honesto com o cliente, porque quem tem a expertise é nós, por causa disso que ele contratou, digamos, a empresa de terceirização de serviço, de limpeza pós-obra. Pós-obra não, lá era de um galpão. Então, e nós devolvemos daí para o cliente, porque nós não gastamos tanto quanto nós imaginávamos que ia gastar. Hoje, será que o cliente continua comprando de nós? É claro que ele confia, ele nem pede orçamento. Então, quer dizer, eu ganhei já com esse cliente, eu já ganhei muito mais do que aquele dia que eu ia ganhar lá, que eu cobrei 4. Então, e o empreendedor muitas vezes se perde porque ele quer um lucro imediato e ele quer explorar o cliente. O cliente não pode ser explorado. O cliente, ele tem que ser cuidado. Da mesma forma, o colaborador, ele não pode ser explorado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser bem tratado. Justo. Tu tá entendendo? Tu tens que... Ele é teu sócio. Você tem que tratar ele como sócio, cuidar bem dele, como parceiro do negócio. Aí você tem mais longevidade na parceria e mais longevidade também no negócio. E falando em parceiro, eu quero aqui rapidamente falar dos Vocês disseram que vocês falavam muito, então, mas agora acharam mais um Então, parceiro aqui. Não, mas eu vou falar uma coisa. Podia acabar agora que eu aprendi um monte. Tá? Também já demais, velho. Não, mas vamos continuar, vamos ainda. Vamos agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master, que produziu esse estúdio aqui. Filipão tá aqui do lado. Solar Vale Energia, empresa responsável aí de energia solar aqui no estado de Santa Catarina, tem implantação de usina, galera do Thomas do Marcos lá, com certeza uma equipe especializada, desde a sua residência até a sua indústria, você pode procurar a Solar Vale Energia Solar. Nutriblu Gastronomia, sua cozinha industrial, você que tem aí empresa, quiser desde comida transportada até fabricação de cozinha própria dentro da sua indústria, eles também produzem, eles colocam a cozinha lá, instalam lá a equipe do Isaac e companhia, o Flávio está aqui também acompanhando a gravação, e PHNX, a Fênix Consultoria Imobiliária, a imobiliária de quem vos fala, nós somos especialistas em imóveis no mercado de Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Perfeito. Esses são os nossos apoiadores e patrocinadores. Muito obrigado aos patrocinadores aí, né? Esses são os nossos clientes, né, Jorge? Não, sem dúvida. Cuidar bem deles. Também agradeço a eles, claro, né? A oportunidade de eu estar aqui, eu devo a eles. Também. Show de bola. É isso aí. Jorge, a gente pincelou então a tua trajetória aí até a Minister. Obviamente que tu começou ali em Itajaí, a gente estava ali em Itajaí quando a gente engrenou nesses assuntos empreendedores aí. E aí tu teve um gap, com certeza, né? Obviamente tu falou ali, as duas faliram, tu consolidou bastantes clientes, e aí tu foi enxergando oportunidades de mercado. Hoje tu tem 5.000 funcionários no sul do Brasil.
né? Então tu atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Justo? Ok, correto. Houve um grande momento, assim, um grande contrato que a Minister saiu de uma empresa de Itajaí para uma empresa do sul do Brasil? Ou isso foi degrau por degrau? Não, foi gradativo, sim, degrau por degrau. A gente vai buscando oportunidades, né? Então, é igual os eventos, foram gradativos, a gente foi ampliando, né? E agora quando eu ganho um contrato, dá oportunidade para mim buscar outros contratos ali próximo. Agora nós estamos em Porto Alegre, por exemplo. Então a gente fica pesquisando oportunidades lá. Legal. E quando surgem oportunidades, a gente vai pegando. Eu estou em Cascavel, então as oportunidades lá próxima, porque daí aquele escritório já pode atender, porque eu sempre me preocupo em ter uma logística, ter uma estrutura por causa da entrega, que é muito fácil vender. E a entrega? Eu, por exemplo, só faço eventos, a nossa empresa só faz eventos onde a gente tem uma estrutura nossa, onde tem um escritório, tem logística, que a gente consegue entregar aquilo para o cliente. A gente não, nós já somos empresa de terceirização, a gente não quarteiriza a responsabilidade, a gente não terceiriza a responsabilidade. Legal. Nós mesmos operamos. Então a gente cuida muito, tem esse cuidado. Claro que um crescimento, o nosso crescimento, claro, algumas vezes ousado, mas é bem medido, porque nós somos pessoas consequentes. Eu não sou um cara inconsequente, nem pessoalmente, né, nem como pessoa física, nem como político, e também não sou inconsequente como empresário, né? Eu costumo sim ter coragem, sim, né? Mas essa coragem algumas vezes é medida. Tu falou do contrato da Oktober, né? Ali. Mas teve mais alguma história assim dessa, tipo, meu Deus, eu vou ter que fazer isso mesmo? Tipo. Essa depois nós falamos, essas outras. Mas tem, claro, tem. Quando, as atividades, eu já usei bastante. Hoje a ministra... Já dei muita cabeçada. Mas também sempre serviu como aprendizado isso, né? Eu sempre aproveito muito como aprendizado, né? Essas adversidades, essas pedras no caminho, elas não são adversidades, na verdade. Elas passam a ser o próprio caminho, né? Você tem adversidades, quer como pessoa, como cidadão, como pai, como filho, como empresário. Você tem adversidades todo dia, quase, constantemente, né? Tem pedras para remover. Mas tem que entender que essas pedras que tu remove é necessário para você atingir o objetivo, é necessário para você fazer o caminho, Então, as pedras não podem ser vistas como obstáculos, elas têm que ser vistas como caminho para você chegar nos objetivos, né? Mas sempre tem, sim, né? Eu sempre... Empreendedor normalmente o empreendedor, ele tem essa característica, ele é ousado, ele é corajoso, não que não tenha medo, eu tenho medo sim, mas eu não deixo o medo vencer a coragem. A coragem é maior, E depois, com o tempo, você vai adquirindo, acumulando experiências, né? Experiências que são vitais, né? Vitais para você aplicar naquela atividade. Por exemplo, em eventos. É verdade que eu tinha experiência. Por quê? Eu tinha experiência porque eu sempre gostei muito de política. Eu sempre tive políticos. Então, eu sempre participei muito de comício, de organizar comícios, coisa e tal. E não deixa de ser um evento. Então, quando eu fui para a área de eventos, eu já tinha essa experiência. Eu, na lanchonete Minister, lá em Rio do Sul, eu fazia shows no calçadão. Eu cheguei a vender, eu ganhei uma premiação aqui da Von Par, que é a empresa de Blumenau, na década de 90. Eu ganhei uma premiação como a lanchonete que mais vendeu cerveja Kaiser no Brasil. Olha só. No Brasil. Eu ganhei uma promoção, para ter uma ideia, para assistir a Copa América por conta Caramba. da Kaiser. Eu fui na Copa América, eu fiquei todo o período da Copa América, e vender Kaiser não é fácil, né, gente? Eu cheguei a vender 100 caixas de cerveja, 100 caixas de cerveja por dia. Eu fazia shows lá, mas cerveja em garrafa, não em lata. Sim. Tá entendendo? 2.400. Isso na década de 90. Então, claro, eu fazia shows lá no calçadão, então eu tinha muito movimento, então eu tinha experiência com eventos. Quando eu fui para a área de eventos na empresa terceirizada, eu já tinha
um aprendizado dos eventos que eu fazia na lanchonete. Eu fazia música ao vivo, tudo, tinha segurança, tudo isso. Então eu já tinha, fui acumulando experiências para essas atividades, né? Então isso me ajudou bastante, essas experiências. Para o ramo de terceirização, não muito diferente, porque eu tinha experiência como garçom, experiência como proprietário de lanchonete também, que não deixa de ser uma entrega, não deixa de ser uma prestação de serviço. O garçom, para se dar bem, necessariamente ele tem que atender bem o cliente, ele tem que encantar o cliente. E quem trabalha de garçom sabe que você se esmera muito, você se doa muito porque você quer uma gorjetinha. Você quer agradar um garçom? Dá uma gorjetinha para ele. Aí quando tu chega e chega mais 10 clientes, ele já te mira e ele já vai te dar uma atenção, né? Quando eu vou, uma dica até, quando eu vou em casamento, formatura, coisa e tal, a primeira coisa que eu faço, eu pego quem é o garçom que está atendendo na praça. Eu pego e já dou uma gorjeta pro garçom. Pronto. As outras mesas eu não sei o que vai acontecer. Mas a minha mesa, né? com certeza eu vou ser bem atendido. Valorize o seu garçom. Valorize o seu garçom. Então, mas essa experiência de garçom, claro que foi valiosa para mim como prestador de serviço. Ô, Jorge, deixa eu fazer uma perguntinha. As pedras no caminho, a gente sabe, entende que o empreendedor passa por isso. A decepção, e o que tu aprendeu com ela? Não, sempre para mim, eu sou um cara de muita fé. Muita fé, muita fé. Os amigos podem ter bastante fé, mas com certeza não mais do que eu, né? Porque é um cara que sai lá de Pinhalzinho, né, da forma que eu saí e está onde eu estou, né? Então, sem dúvida nenhuma que só tem providência. Uma das coisas é a fé. Eu tenho muita fé, né? Eu acho que Deus eu sempre vejo assim, quando tem uma pedra no caminho, eu vejo assim, o que Deus preparou para mim, cara? Ele está querendo me mostrar algo muito melhor, que não é por ali, não é essa porta não, eu tenho que ver as outras portas. Eu não vejo como pedra, eu não vejo como obstáculo, eu sempre vejo como oportunidade melhor para mim. Eu sempre vejo como oportunidade. Eu nunca, vocês não vão ouvir, quem me conhece sabe, eu nunca reclamo de nada. Ah, estourou um pneu. Eu de boa, bora. Outro dia estourou, né? Estoura sempre quem tá na estrada. A pergunta, né? Nem existe decepção, né? Porque não tenho decepção. Não tem decepção, né? Eu falei que eu quero viver até os 120 anos. Um dos atributos para você ter uma vida longeva, saudável e autônomo é você não ter estresse. Eu não tenho estresse, eu não sei o que é isso. Eu não tenho estresse, nada me aborrece. Nada me aborrece. Há uma traição, há uma enganação. Qual que é o segredo, Jorge, para não ter estresse? A fé é um dos segredos, eu acho. Afeto, ter fé. Ver tudo pelo lado positivo. Deus te protege. Claro, Deus sempre quer o melhor para você. Deus te livra algumas vezes de algumas pessoas, algumas companhias. Deus te traz pessoas boas quando você tem um olhar genuíno e interessado pelas pessoas genuinamente. Deus te dá a visão, te dá a luz, né? O norte para você enxergar oportunidades, enxergar qualidade nas pessoas. Então, claro que você tem que fazer a tua parte, né? Para ser merecedor dessas oportunidades, né? Então, eu não tenho estresse, não. Eu aprendi com Confúcio, muito cedo eu aprendi isso. Olha, eu tinha 20 e poucos anos. Confúcio, e isso ajuda muito no estresse, tá, Felipe? Ajuda muito para você não se estressar, coisa e tal. Eu vejo as pessoas estressadas, coisa e tal. Confúcio dizia assim, não faz mal que me roubem, não faz mal que me enganem, não faz mal que me traiam, não faz mal que me maltrate. Eu só não permito que roube o meu tempo. O tempo é um livre-arbítrio que você tem. Você usa ele da forma que você quer. Você pode usar ele remoendo porque o Jorge foi ingrato contigo, porque o Jorge te sacaneou, porque o teu sócio te roubou. Você pode. Agora, você pode também fazer uma limonada disso como aprendizado e na outra oportunidade que tu tiver, você avaliar melhor a tua companhia, avaliar melhor com quem tu vai fazer negócio, usar isso como aprendizado. Então, isso já evita um monte de estresse. As pessoas, algumas vezes, elas se estressam por essas coisas, ficam remoendo, porque o cara sacaneou. Você não pode impedir da pessoa te sacanear.
Agora, você pode impedir de ela roubar o teu tempo. Eu não permito que a pessoa roube o meu tempo. Eu acho que eu faço muita coisa. Legal. Faço muita coisa. Então, muitas atividades, coisa e tal. Então, eu não tenho todo o tempo do mundo para querer priorizar uma raiva, um ódio, ou ficar remoendo aquela pessoa que te sacaneou, coisa e tal. Quando você tá como a gente está, pessoa pública, ou está empreendendo, tem funcionários, você não pode impedir de um funcionário, de repente, te sacanear, coisa e tal, não cumprir aquilo que prometeu, ou de repente, injustamente te colocar no Ministério do Trabalho, coisa e tal. Porque quando um funcionário entra no Ministério do Trabalho e ele tem razão, você não pode reclamar, porque você não pagou os direitos dele e você tem que pagar os direitos dele e eu não reclamo. Agora, quando de repente tem uma sacanagem, aliás, tem uma sacanagem que você honrou tudo que tu combinou. E aí ele ainda te coloca no Ministério do Trabalho, aí você fica meio puteado, né? Mas isso não me incomoda, não me incomoda. Eu vou trabalhar para recuperar aquele prejuízo que ele deu, mas ele não vai roubar o que é mais sagrado para mim, que é o tempo, e que é um livre-arbítrio que Deus me deu de eu fazer com o meu tempo, eu fazer o que eu quiser. E de preferência sempre fazer o que é bom para as pessoas, fazer o que tem sentido na vida, que dá sentido para a vida e com bons propósitos. Legal. Jorge, tu em algum momento ali falou, faço muita coisa, o tempo é curto, né? Tem uma palavra no que empreende, enfim, quem atleta de alto rendimento e tal. Queres uma água, não? Tava Não, olhando pra tem cá, água, ali? tem água. Tá. Estamos na informalidade aqui, É fica à legal, vontade. tô bem à vontade. Tem uma palavrinha que surge de vez em quando no empreendedorismo, que é o tal do foco. Né? O pessoal fala, tem que ter foco e tal. E a gente teve alguns amigos aí que tinham mais de um negócio e falaram, não, quando eu botei energia naquele negócio ali, eu fiquei focado naquilo ali e fiz acontecer. E eu percebo que a tua vida, né, tu tem lanchonete, tu tem pessoas... E eu sou um pouco assim, né? Eu tenho esse perfil também, né? Tô aqui na empresa, tem imobiliária, tem o cemitério, tem não sei o quê. E às vezes eu me cobro ter foco e eu não consigo parar e fazer uma coisa só. A gente vai fazendo tudo. Eu queria saber se em algum momento, assim, da ministra, da trajetória empresarial, tu realmente, assim, não, agora eu vou focar nisso aqui, ou se tu sempre teve essa capacidade, essa versatilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim. E a relevância que o foco tem na vida das pessoas empreendedoras. Eu acho que é fundamental. Eu não gosto dessa palavra assim de ter capacidade, porque a gente está aprendendo sempre, né? Eu ignoro muita coisa, eu não Sim. gosto de, né? Soa com prepotência, Claro. né? Mas eu sempre fui de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu trabalhava nas Casas Três Coelhos, lá em Rio do Sul, com 20 anos, eu trabalhava 19, 20 anos, eu trabalhava ao meio-dia numa churrascaria para ganhar o almoço, eu trabalhava o final de semana num clube de baile, né, sexta e sábado, eu trabalhava domingo numa discoteca que tinha lá, e eu trabalhava durante a semana nas Casas Três Coelhos, né, de vendedor. Então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu me adaptei sempre a trabalhar em várias coisas. Agora eu sou muito focado, sim, muito determinado. Eu acho fundamental Determinado ter em foco. fazer as coisas. Eu tenho onde eu vou, no meu carro, lá na minha mesa no escritório, lá em casa no meu escritório, onde eu vou, tem uma bússola. Uma bússola, como simbologia, eu gosto muito de simbologia. Tem uma bússola e um bumerangue, né? A bússola é para mim saber que eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter foco, para mim lembrar sempre que eu tenho Tem que um ter caminho a foco. ser seguido. Eu sou muito focado, muito determinado, obcecado até. Sou obcecado, né? Quando eu estou convencido, que algo é bom, eu agarro e tento convencer os meus, né, a estarem juntos, agarrar comigo naquele propósito, naquele projeto, naquele objetivo. Então, mesmo fazendo várias coisas, eu sou muito focado, muito determinado nisso. E o bumerangue, então, só para completar, o bumerangue é para tu saber que tudo que tu faz para os outros volta para você. Então, para tu Legal. cuidar sempre no que tu faz para as pessoas, porque isso retorna para você. E é legal, tu já falou algumas vezes, a gente tava conversando até fora do ar, tem um tigre aqui no estúdio por acaso e tal. Essa questão dessa simbologia é bacana para sempre manter a gente antenado, né? Serve como uma espécie de âncora daquele pensamento, né? E ajuda a tu criar hábitos. Porque o hábito é a repetição, Aham. né? A repetição
torna um hábito. Então a gente muitas vezes, para tu criar um hábito novo, você tem que repetir isso. E quando está próximo dos teus olhos, né? Por exemplo, você carrega água contigo, você toma mais água, e tomar água é super importante. Então é importante estar próximo de você, Sim. essas simbologias, para depois você criar isso como hábito. Como hábito. Então, eu uso isso também até como aditivo, como um apêndice, para mim criar hábitos saudáveis, hábitos bons. Por exemplo, quando tem uma citação legal, por exemplo, eu coloco no meu celular, assim, para Legal. despertar, para mim, de vez em quando ler, para mim ir adaptando aquilo ali, para Sim. mim ir criando uma rotina daquilo ali. No meu escritório eu tenho uma caveira, Jorge. Eu tenho uma caveira lá e é justamente a gente fala sobre o memento mori, né? Que é você acordar sapiente, ou seja, ciente da morte, que ela pode acontecer, né? E isso ajuda a gente às vezes relevar os problemas e tal, e encarar o foco, o sentido real da vida, que é fazer o bem às pessoas e entender a circunstância. E E quando para ti também tem cemitério? Tem a é, ver? tem cemitério. Né, obviamente que não é uma caveira, né? Não é uma caveira de verdade, né? É uma Não é caveira. um crânio. Não é um crânio, né? É um crânio de mentira, muito bem produzido, inclusive, de resina e tal. Mas eu falo, as pessoas entram no meu escritório lá e aí se assustam, né? Ah, caveira e tal, tipo, que tá é imobiliária, mas é perto do cemitério e tal. Eu falo, não, nesse sentido, de ser uma espécie de âncora que lembra a gente, que puxa a gente para perto daquele Um pensamento. gatilho. Um gatilho. Lembrei. Boa, Gatilho. isso aí. E eu tenho alguns desses, assim. Isso é uma dica bacana, assim, para o empreendedor. Criar gatilhos no dia a dia Sem dúvida. que te fazem lembrar o caminho que tá seguindo. Porque muitas vezes tu vai naquele caminho e mato e facão e vai se virando, daqui a pouco já te perdeu. Pra onde é que eu tô indo, né? Então isso é bacana, cara. Eu queria fazer esse gancho porque tu falou bastante disso. Eu acho que a tua trajetória de sucesso, por quem tem 5.000 funcionários, é uma trajetória de sucesso, é óbvio, né? Eu não estou fazendo juízo de valor, mas é uma constatação da realidade, né? E a tua trajetória de sucesso deixa claro que a relevância desse tipo de gatilho, assim, bacana a gente trazer isso. As religiões usam muito isso, né? Por que que de vez em quando a gente observa? As religiões usam muito, né? Tá aí o Sim. crucifixo, né? Mas, por exemplo, a gente de vez em quando vê, principalmente o evangélico, com uma Bíblia embaixo do braço. Aham. Principalmente aquelas pessoas que de repente saíram de desvios, coisa e tal, do alcoolismo, né? De Justo. desvios de conduta, eles usam uma Bíblia embaixo do braço. Isso faz eles lembrar que é importante eles voltarem para a igreja, eles irem para a igreja, né? Então, eles criam esses gatilhos que é super importante. Se funciona para eles, imagina para nós. Então, necessariamente não é só para empreendedor. Para qualquer cidadão é importante usar esses gatilhos, Bacana. esses, né, esses reforços, assim, né? Para gente ter bons hábitos, Porque o sucesso, na verdade, o sucesso vem de várias formas, né? O cara cria uma família, cuida da família, a família está feliz. Pode ser num ranchinho chão batido. O importante é a pessoa ser feliz. Algumas vezes tem uma empresa grande, mora numa mansão e está infeliz. O importante é você ser feliz, né? E para ser feliz é importante você dar sentido para a vida. E você pode dar um sentido para a vida, criar os filhos. Justo. Né? Estar próximo do pai e da mãe, tu tá dando um sentido para a vida, cuidar do pai e da mãe, né? Então, isso tem sentido mais nobre para isso. Com certeza. Algumas vezes as pessoas pensam que você só dá sentido para a vida, você só tem sucesso se você empreender, se você adquirir mais, coisa e tal. Não, isso não é coisas materiais que dá sentido para a vida. O que dá sentido para a vida é o propósito que você tem da vida, Legal. né? Legal. Jorge, e o novo desafio aí, a política, né? Como é que começou aí essa jornada? Trajetória. Eu acho que começou lá com meu pai. Meu pai era um líder comunitário lá em Mirindoce. Ele sempre se preocupava muito com as pessoas. Ele cuidava das pessoas assim. Ele sempre dentro de casa a gente via. Então a gente nasceu nesse ambiente, né? Esse ambiente assim colaborativo, nesse ambiente coletivo, né? De se preocupar. E principalmente meu pai se preocupava muito com as pessoas que mais necessitavam.
né? Meu pai tinha essa preocupação, essa pegada assim, né? Essa pegada, hoje a gente fala, essa pegada social, né? Aquela Então, hospitalidade interiorana, assim, de se preocupar com a é, comunidade, né? Acho que sim, tem a sim. ver, né? Ele se preocupava muito com os vizinhos, com a família, né? Com a família, com os vizinhos, aquela mesa grande, né? E eu trago muito isso do meu pai. Depois É, teve sim. Dá pra perceber muito mesmo. vários familiares nossos, né, na política, e eu fui pegando gosto. Eu sempre gostei muito da política, O mas eu primeiro sempre desafio foi candidato a deputado federal já, eu, né? eu sempre gostei muito da política de bastidores, de coordenar Ah, campanha, construir partido. Sempre participei muito, muito, muito em coordenação de campanha, coisa e tal. Aí, em 2018, eu fui candidato a deputado federal, numa circunstância também favorável, porque eu era o sucessor do Jorginho Melo como deputado federal, né? O uhum. Jorginho Melo foi para o Senado. Eu saí muito em cima da hora, mas os amigos, né, o partido, me deu uma condição de eu ficar suplente e eu assumi daí como deputado federal um período, graças a um gesto, sempre faço essa referência, né, ao gesto do deputado Penin e do Rafael Pecente, né, que me deram essa oportunidade. Vem aí a palavra oportunidade, vem aí as pessoas O certas, né, que relacionamento. Deus coloca, relacionamento, né? E aí eu assumi um período, eu gostei da experiência de ter assumido como deputado federal. Isso foi determinante para mim, então, por opção mesmo, por livremente, eu decidir ser candidato em 2022. Aí eu comecei a construir esse projeto desde 2019, 2020, eu comecei a construir esse projeto para 2022, envolvendo amigos, né? Aqui, né, tá o Claro. João aqui na minha frente, vocês que me ajudaram, Flávio, tantos que me ajudaram aqui, né? Felipe, todos vocês, né, a empresa, a família, tudo, os Uhum. amigos foram envolvendo amigos, o alemão, o Anderson, todo mundo que está aí, o William, todo mundo, que me ajudaram, que eu sou muito grato. Então, se envolveu muitos amigos na campanha a gente foi exitoso, se elegeu deputado federal, mas o grande motivo de eu estar na política é pela vontade de servir, vontade de ajudar, vontade de retribuir pelo menos um pouco do muito que eu já recebi. Uhum. Eu fui muito ajudado, eu sou muito ajudado. Eu falei no início que Deus é exagerado comigo. Como é que eu consigo retribuir tudo isso? É retribuir primeiro exercendo um bom mandato. Exercendo um bom mandato, mesmo sabendo que tem que renunciar a muita coisa. Mas estou disposto a isso. E aí eu quero impactar na vida das pessoas positivamente. Né? Porque através de um mandato de deputado federal bem exercido, ou através de qualquer mandato político, você pode sim transformar a vida das pessoas, você pode impactar nas vidas das pessoas. E é com esse propósito que eu me candidatei, para servir, para ajudar, para fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu vou trabalhar muito da mesma forma que eu trabalho nas minhas empresas, que eu trabalho na minha vida toda. Eu quero trabalhar muito nesse um período no exercício, enquanto eu estiver de deputado Legal. federal, mantendo a humildade, mantendo a minha essência e cuidando muito para ajudar, para fazer a diferença na vida das pessoas lá onde elas moram, né? No seu Sim. município, porque é lá que as pessoas vivem, né? Sim. Com essa disposição, com esse propósito que eu me candidatei de deputado federal. Estou muito motivado, muito grato, muito motivado e muito confortável com essa responsabilidade que eu tenho de representar Santa Catarina, o Brasil, ser um dos 513 deputados federais lá na Câmara dos Deputados. Legal. E há pouco tu falava para nós do desafio à frente da frente parlamentar do micro e pequeno empresário, né? A gente que empreende no Brasil sabe do quanto até o empreender ser dentro dos seus valores, tem lá dentro, a gente elencou vários valores, estava lá, tudo bem falar sobre política, né? Porque a política ela influencia, a política pública, a decisão dos legisladores, do executivo, enfim, influencia na vida direta do cidadão, mas também na vida do empresário, que é quem é o responsável por recolher o imposto e fazer a máquina girar, né? Então, o que que tu enxergas assim, de ação prática, enfim, como que tu enxerga a classe empreendedora, o quanto a classe empreendedora vai poder contar com o teu mandato, enfim, para a gente buscar realmente evoluir economicamente o nosso país e manter essa quantidade de empregos e empreendedores que a gente tem no estado aí. Bom, uma das bandeiras minha vai ser a micro e pequena empresa, que é a bandeira do governador Jorginho Melo, então senador e deputado. E eu possivelmente vou estar à frente
vou estar na presidência da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Mas independente do cargo que eu estiver, todo empreendedor, todo empresário pode contar comigo, como toda a população pode contar comigo, né? Eu entendo que o político eleito, isso é importante, eu nunca quis ser candidato, porque eu emprego desde os 20 anos, E eu entendo que o político eleito, seja vereador, prefeito, deputado, seja quem for, o político eleito é empregado do povo. É empregado nosso, é empregado do contribuinte, é empregado de quem paga o imposto, porque o meu salário vai vir de onde? O salário do vereador vai vir de onde? Nós temos que mudar essa correlação. Né? O político eleito, quando o cara se elege, a gente já começa a tratar ele diferente, a gente já trata o vereador diferente, o próprio familiar já trata ele diferente. Que nada, ele é funcionário nosso, gente. Eu sou funcionário de vocês, eu tenho mais responsabilidade agora. Eu estou lá de deputado federal. Então, e eu gosto que os meus funcionários sejam bons funcionários. Portanto, eu quero ser um bom funcionário do contribuinte catarinense, do contribuinte brasileiro. Não, mas não é isso, coisa e tal. Então não se candidate. Se você não entende que você é funcionário do povo, que você tem que renunciar a um monte de coisa, que você tem que ser transparente, que você tem que ser honesto, que você tem que respeitar o dinheiro do contribuinte, então não se candidate. É com essa compreensão que eu me candidatei de deputado federal. É com essa compreensão, com essa responsabilidade, que eu quero exercer o meu mandato de deputado federal. Mas eu quero eu quero discordar um pouquinho de você, João. Quero discordar. Eu acho que quem empreende, quem é patrão, não tem mais direito do que o empregado. Não, justo. Sabe? O patrão acha muitas vezes, olha, eu vejo muitos patrões dizer assim, não, eu emprego, eu dou emprego, Verdadeiro eu tenho chefe. que ser valorizado, porque nós damos emprego, porque os empresários que movem esse país. Isso é uma aberração, isso é uma desonestidade intelectual. Porque Justo. quem é que é empreendedor se não tem empregado? Tem que respeitar uma soma, né? tem que respeitar o empregado, cara. O grande motor da economia é o empregado. É o empregado, e esse empregado tem que ser melhor remunerado. Eu acho que nós somos a elite brasileira, João. Ela é muito escravacionista. A elite brasileira é extrativista. Tá entendendo? Ela quer explorar o funcionário. Sim. E ela tem que entender que ela tem que dar mais para o funcionário. Ela tem que pagar um salário mais justo para o funcionário. Porque o funcionário ganha muito pouco. Nós queremos direitos trabalhistas, igual é na Suécia, igual na Europa, nos países escandinavos, mas nós não damos o benefício que o funcionário escandinavo tem. Então, nós queremos pagar pouco para o funcionário, nós queremos desoneração da folha, nós queremos desoneração de impostos, mas não repassamos isso para o cliente, não repassamos isso para o funcionário. Então, a elite brasileira o empresário brasileiro, o industrial brasileiro, tem que mudar essa visão. Ela não pode ser escravacionista. Eu via na última campanha, o empresário dizer assim, e muitos, não, porque o funcionário tem que votar em mim. Pô, o funcionário tem que votar no fulano, porque eu estou pagando o salário dele. Bicho, isso é uma aberração. Você está pagando? Não, você fez... Porque o funcionário também é um empreendedor. Ele está negociando as horas de trabalho dele com você. E você, parceria, né? Tem que ser uma parceria. No final do mês, tem que pagar os benefícios que tu combinou e o salário para ele. Então, você não está fazendo favor nenhum para o funcionário. Isso é bom o empreendedor saber. Você não está fazendo favor nenhum para o funcionário, dando benefício nenhum quando tu paga as tuas obrigações e o salário em dia. Agora, benefício, que nós falamos lá antes. Benefício é se tu dá algo a mais para ele. Se você se preocupa se ele tem creche. Se você se preocupa se a família tá bem de saúde. Se você se preocupa se o filho dele tá bem de saúde. Quando capacita, quando desenvolve. Exatamente. Quando tá E o empresário, muitas vezes, ele só quer explorar a mão de obra do seu funcionário. E aí que está errado, essa relação está errada. Essa relação tem que melhorar, João, Felipe,
todos os empreendedores, tem que melhorar essa relação funcionário e patrão. Então, para você ter uma sociedade melhor, não pode o patrão cada vez mais rico e o funcionário cada vez mais pobre. Todo Não mundo tem pode que crescer isso, junto. gente. Todo mundo tem que crescer junto. verdade. O maior orgulho que eu tenho na empresa é quando eu passo, de repente, no nosso estacionamento e eu vejo o funcionário estar com um carro novo. Entende? Eu Nossa. vejo que ele reformou a casa, eu vou na casa dele, ele reformou a casa dele, ele comprou algo novo. Isso que é legal, tá entendendo? Porque não é legal quando você está bem em detrimento dos teus funcionários que não estão bem. Ora, você cresceu num ano e os teus funcionários, ninguém cresceu, tem algo errado nessa relação. Os teus funcionários têm que crescer, talvez não na mesma proporção, mas têm que crescer. Então o patrão, o empreendedor, não pode olhar sua atividade só como exploração do funcionário. O funcionário tem que ganhar junto. Ô, Jorge, só quero fazer um adendo aqui. É o primeiro episódio que a gente grava que chove, né? Estamos ouvindo a chuva aí, pessoal. Mas, ô, Jorge, É uma bênção. assim, É uma só benção. uma questão, tens razão. Quando eu comentei assim, o empreendedor é o responsável por recolher os impostos, né? Mas quem gera o imposto, quem gera o valor, é claro, é o funcionário que está lá na ponta. E eu concordo plenamente disso. Inclusive, a gente tem alguns cases que a gente trouxe aí, sempre falando da importância da capacitação do funcionário, a retenção do talento, a evolução do funcionário, né? Essa coisa do funcionário se sentir bem. Eu acho que está coberto de razão. Sim, com Infelizmente, a certeza. gente vem de uma cultura assim, É. de exploração, principalmente em grandes organizações, assim, a gente percebe indústrias e tal, que há uma desvalorização da mão de obra lá na ponta, porque quando tem uma escala muito grande, né, tu acaba não conseguindo chegar lá na ponta, né? Mas, assim, a gente também percebe uma evolução do mercado, né? As empresas cada vez mais conscientes. Temos que melhorar bastante. É, Temos que é. melhorar bastante. Jorge. Quer aqui na região, Aham. quer em Santa Catarina, quer no Brasil, o empresário tem que melhorar, ele tem que se tornar um pouco mais humano. Mais humano, menos E escravacionista. parceiro da sociedade em geral, né? Exato. Mais gente parceiro da sociedade em geral. Jorge, Jorge, eu vou falar, eu vejo essa vontade do Jorge na questão política e brigando mesmo por essas causas, né? E tu falou ali, só para finalizar, né? Ele falou fora aí o tanto que tu tem que deixar de lado ali tua família e tal, né? Então, deu para ver que tu mergulhou mesmo, sabendo de todas essas questões, né? De deixar a família de lado, de estar longe e tal. E eu admiro isso, Jorge. Eu acho que eu votei no Jorge, né? Eu vou dizer que eu votei, né? E eu fiquei muito feliz quando tu ganhou. Obrigado. E pode sempre contar com a gente. E espero também sempre poder contar contigo. Um grande empreendedor aí, uma história nosso linda funcionário, demais. nosso funcionário. Uma história linda demais, Jorge. Muito legal. Parabéns aí. Aprendi demais aqui contigo. Tô muito feliz de poder ter conversado contigo. E encerrando aí, eu acho que. Eu quero pedir para ele falar mais uma coisinha, mas eu queria também fazer esse registro. A gente convidou aqui em gratidão, o Jorge é um cara parceiro, né? E a gente deseja todo o sucesso do mundo aí. Mas, cara, eu queria que tu deixasse uma mensagem, Jorge. Eu queria que tu olhasse ali para aquela câmera depois, quando o alemão jogar na câmera ali, e imaginasse que nessa câmera tem um cara lá do outro lado, lá num pinhalzinho do Mirim-Doce, uma família de 10 irmãos, sem muita, né, previsão de futuro aí. Eu queria que tu falasse para esse cara, assim, deixasse uma mensagem de empreender, de vida, enfim, qual o caminho, né? O que fazer e como seguir. Essa mensagem de motivação final, assim. Eu, há uns anos atrás, primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de estar com os amigos, né? Então, sempre é uma satisfação muito grande. Eu também tenho bastante admiração por vocês, né? Mas uma ocasião, eu estava assistindo o Jô Soares, no tempo que ele estava no SBT. Jô 11h30, eu acho que era. E ele estava entrevistando o professor, cientista, sociólogo Edgar Morin. Edgar Morin, hoje ele é centenário, deve ter uns 100 anos, é um professor estudioso francês. Eu estou falando isso na década de 80, eu estou falando isso quando não tinha internet, quando não tinha rede social, eu estou falando isso há 40 anos atrás, mais ou menos, deve estar no YouTube essa entrevista. E o Edgar Morin falou uma coisa, eu tive a felicidade de assistir essa entrevista, e o Edgar Morin, o Jô pediu, professor, o senhor quer deixar uma mensagem? E ele disse algo que me marcou muito. Se naquela época já era importante o que ele falou, imagina hoje. Ele disse assim, que quem não se regenera, se degenera.
quem não se regenera, se degenera. Então veja que isso continua atual 40 e poucos anos atrás, 40 anos depois, e vai continuar séculos e séculos, vai continuar atual. Se naquela época já era importante, imagina hoje com todas as informações, com rede social, com internet, com desinformações também, como é importante você estar se regenerando sempre. Legal. Há uns dias atrás o sucesso era live, agora já é podcast e assim por diante. Então, e principalmente o empreendedor, o cidadão, a pessoa, ela deve se regenerar, se reinventar, é quando está indo bem. Não esperar que alguém venha ocupar aquele espaço, aquelas oportunidades. Não é porque o negócio está indo bem que você não deve mudar. Você tem que mudar sim. Você tem que mudar enquanto está tendo sucesso. Porque se conservar, você não mantém mais o teu negócio, você conservando o teu negócio. Você tem que estar reinventando o teu negócio para conservar ele. E algumas vezes nem é para crescer, é para conservar, para manter. Para manter ele, você tem que estar se reinventando. Então, super importante, se eu puder contribuir na minha humildade, né, estou aprendendo sempre, eu carrego isso comigo. Por mais sucesso, por mais êxito, por melhor que saiu aquele negócio, aquela atividade, você tem que estar se reinventando, você tem que estar se regenerando. Tá? Isso é importante. Então, Bacana. quem não se regenera, se degenera. Muito bacana, Muito Jorge. bom. Para finalizar, nossos patrocinadores, Empreender Cast, Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Obrigado, Felipe, toda a equipe, Suelen, todo mundo aí. Nesse episódio, contamos com o patrocínio de Solar Vale Energia, a energia da transformação, a sua empresa de energia solar, mais de 1.500 usinas instaladas, equipe incrível lá do Marcos Thomas, Nutriblu Gastronomia Empresarial, cozinha industrial, comida transportada, cozinha na sua empresa, tudo mais. E PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária aqui em Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Jorge, nós só temos a agradecer a sua presença aqui. É uma honra para nós, né? Um empresário de sucesso, pessoa pública. É realmente bacana a gente poder fazer esse registro. Espero que esse registro perdure por bastantes anos, assim, para lá na frente, quando estiver perto dos 80, 90, a gente assistir. Legal, legal, obrigado. E, cara, brigadão mesmo por né, doar o teu tempo aqui com a gente realmente fica muito grato. Eu que agradeço. Eu só queria falar um pouquinho ali, porque eu conheço a Nutriblu, tá? Aham. Nutriblu, nós já fizemos algumas parcerias, coisa e tal, realmente é um sucesso. O Flávio é top. Flávio Isaac, Então, lá. e nós, a Minister, tem parcerias com a Nutriblu e sempre entregou além do que entregou para os parceiros, além do que a gente contrata. Isso é importante. E ele faz isso muito bem. Quando eu falava em entrega, eu lembrei dele. Eu estava esses dias num congresso em novembro, dezembro, num congresso lá no Rio de Janeiro, e um dos painéis do congresso era sobre energia solar. E eu fui almoçar depois com o Furlan, Luiz Furlan, que foi ministro da Agricultura, eu acho, é dono da Sadia. Ah, sim. E ele nesse painel, ele deu um testemunho, porque ele é economista também, que ele, depois de anos estudando, resolveu pôr energia solar na casa dele, porque ele chegou à conclusão que agora chegou a hora e Olha que só. valia a pena. Quer dizer, se o Luiz Furlan fez isso, que é um economista, imagina nós, né? Temos que correr atrás e contratar a Solar Vale, né? Para pôr energia solar. É um Show de testemunho. bola. Eu assisti essa. Então, só queria dar esse testemunho. Bacana, Jorge. Agradecer vocês, meu muito obrigado. Estou à disposição. Me ajude. Vocês que me ajudaram na campanha, eu sempre falava. Agora é importante vocês continuarem me ajudando, me orientando, me dando sugestões, para mim ser o mais assertivo e o mais útil possível. Então, é isso que eu pediria para vocês. Eu ignoro junto. muita coisa, eu não sei muita coisa, então com o conhecimento de vocês, com a orientação e as sugestões de vocês, eu vou ser mais útil e mais assertivo. Pode sempre Fechou, contar com a obrigado. gente. Valeu. A você que está assistindo no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. A você que ouve nos nossas plataformas de streaming, também faz tudo o que tem para fazer e curte, compartilhe com a galera. Jorge, mais uma vez, obrigado. Filipão, esse foi mais um Empreender Cast. Valeu! Valeu!